Hello everyone, aqui é a Daiane do Sem Bromation e hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o quadro comum de referência europeu, né? Esses A1, A2, B1, B2 que você ouve por aí, o que significa e por que é importante para você que está aprendendo um novo idioma, especificamente nesse caso aqui, o inglês. O quadro comum de referência europeu, ele é um quadro que vai te dizer qual nível de inglês ou qual nível de qualquer outro idioma você está. Ele dá ali umas diretrizes do que você é capaz de fazer em cada nível. Então esses níveis, né, que são 3 níveis na verdade, eles são subdivididos em outros níveis. Então o primeiro nível, que é o nível de iniciante, segundo nível é intermediário e o terceiro que é avançado. Esse nível de iniciante, ele é subdividido em outros 2 níveis, que é o A1 e o A2. Então, quando a gente fala A1 e A2, a gente está falando de um nível iniciante da língua. Uma pessoa que está no A1, ela está aprendendo ali como se apresentar, como apresentar o coleguinha, está aprendendo coisas muito básicas, mas não consegue ainda participar de situações mais complexas, não consegue ter uma conversa mais complexa ainda. Então é um nível muito iniciante. Quando você termina o A1, você vai para o nível A2. O nível A2 ainda é um nível básico, né? Mas você já tem um pouco mais de autonomia. Então você já consegue dar mais detalhes sobre a sua vida quando está se apresentando, mais detalhes sobre a vida do coleguinha. Você consegue falar sobre coisas básicas do que você gosta de fazer. E você consegue ali minimamente gerir a tua vida naquele idioma, mas só em situações muito, muito básicas mesmo. Por exemplo, ir numa cafeteria e pedir um café. Claro que não entendendo tudo, mas você consegue chegar ali, pedir um cafezinho, pedir um bolo, uma coisa assim. Depois que a gente termina o nível básico, a gente chega no nível intermediário. E aí que as coisas ficam interessantes, porque o nível intermediário é um nível independente. Significa que você já consegue fazer muitas coisas ali no seu dia a dia naquele nível de idioma. Vai falar perfeito? Não vai. Vai ficar sem entender, talvez, 50%, 40% das palavras em algumas conversas vai. Algumas palavras você não vai entender nem da onde que vem, da onde que vai. Você não vai conseguir entender um filme completamente, mas você consegue captar as ideias principais. Se você estiver num ônibus ou num trem, você vai conseguir entender um pouco do que está sendo falado ali. Você já consegue também ler alguns enunciados, talvez você consiga ler algumas coisas um pouco mais complexas, mas não tão específicas, não com um vocabulário tão rebuscado assim. Tua gramática está engatilhando para chegar naquela gramática avançada. Então esse é o nível intermediário, né, que é B1 e B2. E ali a diferenciação é simplesmente que no B1 você tem um certo domínio e no B2 você já está muito, muito mais independente, né? Então ali no B2 você já consegue trabalhar nesse idioma, você já consegue fazer as suas coisas nesse idioma, tá muito, muito bem encaminhado, digamos assim. O último nível, que é o nível avançado, ele também é dividido em C1 e C2. Esse nível C1 é um nível de uma pessoa que já está fluente naquele idioma. Então você não tem problema nenhum com aquele idioma mais, basicamente. Então você já trabalha naquele idioma, você estuda naquele idioma, sabe? Fazer um mestrado, uma graduação não é problema pra você. Você não tem mais esse estresse de ter que falar um outro idioma quando você tá falando, porque você já está acostumado com isso. Claro que pode ser que apareça uma palavra ou outra que você não sabe, mas no geral isso não te deixa incapaz de entender nada. Praticamente você pode pegar um texto, qualquer texto, você vai ler, você pode ler um livro, você pode assistir um filme totalmente no idioma, isso não é problema nenhum pra você. E o último nível, que é o C2, é o domínio pleno. Então é basicamente o C1, mas ali com muito mais prática, eu poria nessas palavras, né? Porque você vai ter um vocabulário muito, muito vasto, você vai estar muito familiar com o idioma e as pessoas, às vezes, né, em alguns testes, eles até dizem que o nível C2 é um nível de uma pessoa que é nativa daquele idioma. Não necessariamente, né? Se você chegar no C1, você já vai estar fazendo tudo muito bem, mas é claro que você vai aprendendo sempre mais com o tempo, mais palavras e tudo mais. Com esse enriquecimento, você pode chegar no nível de C2. O que acontece é que muitos dos testes, eles nem avaliam o nível C2, porque o nível C1 em si já é um nível muito completo. Então, se você pega o TOEFL, que é um dos maiores testes, né, de inglês dos Estados Unidos, que é feito pelos Estados Unidos, que foi o que eu fiz, que é o TOEFL IBT,
ele não avalia nível C2, por exemplo. Ali, se você gabaritar o teste, fizer tudo corretinho, você vai ficar com o nível C1. E tá tudo bem, porque você não precisa de nível C2, digamos assim. Com o nível C1, você consegue fazer tudo o que você precisa na sua vida como uma pessoa que não é nativa daquele idioma. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Esse vídeo foi muito importante porque em cada partezinha desse canal, em cada vídeo, ou na maior parte dos vídeos, eu vou estar dizendo para que nível é aquele vídeo e você pode se direcionar assim. Então foi uma coisa muito importante para mim fazer esse vídeo para que vocês fiquem sabendo como que a dinâmica aqui vai funcionar. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu te vejo na próxima. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha. E é isso. Tchau!